Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Nós estamos no Step One, a primeira parada, onde tudo começa. Na nossa igreja, temos alguns princípios, alguns ministérios, e o Step One faz parte de um braço evangelístico da nossa igreja, da Online World Church, uma igreja sem fronteiras. No Step One, sou eu que estou à frente a trazer mensagens específicas a fim que você possa entender as mensagens, ou seja, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós seguimos, as doutrinas da igreja. No Step One, são palavras selecionadas, direcionadas por Deus, pelo Espírito Santo, usando a minha vida, a trazer maior conhecimento para todos vocês. Tem vezes que eu falo sobre idolatria, sobre usos e costumes, sobre religiosidade. O que a igreja ao si ensina sobre esses temas, sobre o sábado, sobre dízimos e oferta, o que nós acreditamos, qual é a nossa opinião sobre diferentes assuntos, a fim de melhor preparar todas as pessoas que fazem seus cadastros, porque a maioria dessas pessoas assistem os cultos direcionados pelo pastor Cris Duran, todas as terças e todos os sábados, pelo canal do YouTube ou CBR. No momento que essas pessoas assistem esses cultos, começa a ter várias dúvidas como participar da igreja online, como fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte da igreja do pastor Cris Duran. Afinal, a nossa igreja online alcança todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Basta ter um meio de comunicação, a internet, para poder se conectar com todos nós. Através da internet, levamos a palavra de Deus, estudos bíblicos, ensinamento, aonde quer que essas pessoas possam estar, seja nos sítios, nas periferias, nos grandes centros, nas grandes metrópoles, em qualquer nação do mundo, a palavra chega até a sua casa. Não podemos nos esquecer de Anfia e Agripo, que fala ali no livro de Filemão, capítulo 1, que a igreja era na casa deles. O que dizer também de Áquila e Priscila, que tinha a igreja dentro da sua casa. Assim, os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, a igreja era primitiva e acontecia os cultos dentro de casa, onde o pastor, o apóstolo, trazia a palavra a todos os seus membros, a todos os seus familiares e a todos os membros da igreja que congregava dentro de casa. Hoje, usamos a internet como uma forma de propagar o reino de Deus, levando uma mensagem de fé, amor e esperança para todos os povos. Hoje a internet é usada de forma com maturidade por nós, sendo usados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus a trazer as boas novas do reino de Deus. Onde nós vemos tantas coisas erradas no meio de comunicação da internet, através da internet a gente vê muito estelionato, muita prostituição, a maldade sendo espalhada, o ódio sendo dizimado a todos os povos, a todas as gerações, e levar a palavra de Deus por meio da internet é motivo de sabedoria e entendimento daquilo que Deus pode propagar através dessa rede de comunicação, que assim chega a palavra até a sua casa. Seja uma pessoa que está em presídio, outra que esteja em hospitais, outra que esteja nas montanhas, ou os ribeirinhos, pode sim ouvir a palavra, ser edificado e ter uma vida transformada para o reino de Deus. Então, seja bem-vindo, você está na Online World Church, uma igreja sem fronteiras, onde tudo começa aqui no Step One. Sou o pastor Lucas, pastor auxiliar do pastor Cris Duran, e venho trazer hoje uma mensagem diretamente do trono de Deus ao seu coração, para o seu entendimento. Vamos orar, pedir direcionamento, mas antes, deixa eu te explicar só um detalhezinho. Todos aqueles que fazem os seus cadastros, que ouvem as palavras por intermédio do pastor Cris Duran, todas as terças e todos os sábados, que são nossos cultos oficiais aqui na OUCE, às 21 horas, todas essas pessoas recebem uma ligação. Ou seja, nós entramos em contato, colocamos o número do WhatsApp dessas pessoas em um grupo chamado Step One. Nesse grupo, essas pessoas recebem em primeiríssima mão a participação, o link para poder participar, inclusive hoje aqui, agora, comigo, ao vivo no Step One. Além disso,
cada sexta-feira. É mais ou menos assim, ó. Hoje nós estamos ministrando através do YouTube. Na próxima sexta-feira que vem estaremos pelo Meet, uma reunião com todos os membros cadastrados pelo Meet, onde irei tirar dúvidas, esclarecer as dúvidas de muitas pessoas que fazem suas perguntas quando assim não tem maior entendimento ou precisa ter clareza sobre algumas dúvidas que surgem ao longo da pregação. Então é muito importante essa participação desses membros e acontece aqui também na OC, na Online Word Church, através dos aplicativos, seja Meet ou Zoom, onde nós trabalhamos para discipular, orientar e direcionar pessoas ao crescimento da Palavra de Deus. Amém, meus queridos? Vamos então para a mensagem de hoje, uma mensagem muito boa para que abra o seu entendimento sobre alguns assuntos importantíssimos. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade e é uma palavra profunda, uma palavra que realmente vai separar, vai ser um divisor de águas na vida de algumas pessoas. Então, o que você entende sobre a Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ambos são deuses? São Deus? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Vamos estudar sobre isso? Vamos entender? Então vem comigo. Antes de mais nada, curva a sua cabeça para que eu possa estar orando e pedindo a direção do Espírito Santo. Pai amado celestial, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela capacitação. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, e que nós possamos cada vez mais estar no centro da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, me usa, que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer em mim. Te agradecemos, te louvamos e te exaltamos para todo sempre e te convidamos para estar no nosso meio. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Então eu fiz aqui algumas anotações, tá? Dentro das minhas anotações, um dos pontos específicos aqui que eu anotei foi que nós estamos vivendo em um período muito conturbado. Essa geração hoje passa por uma falta de identidade. Por quê? Se tratando de religiões, se tratando de denominações, hoje se criou muitas divisões. Nem sempre a palavra de Deus é o alicerce para as igrejas. Hoje, conceitos humanos, pessoais, seja de uma teoria de um coach ou uma teoria de livros escritos por outras pessoas simpatizantes do Evangelho, estão determinando regras para que multidões possam segui-los. E isso é muito perigoso. Nós não podemos deixar ser levados por ventos de doutrinas. E biblicamente falando, a nossa maior arma é o conhecimento. Por quê? Quando nós não conhecemos, nós sofremos. O meu povo padece por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos, nós sofremos. Nós nos tornamos ignorantes da verdade, ignorantes do conhecimento, ignorantes da palavra de Deus. Sendo assim, muitas dessas pessoas que passam a se tornar ignorantes, aqueles que ignoram a verdade, aqueles que ignoram o conhecimento, essas pessoas facilmente são manipuladas, são conduzidas ao erro, ao engano e principalmente às heresias. Sendo assim, meus amados, nós observamos o quanto Deus Ele nos ama. E quando traz para essa congregação uma palavra como a de hoje, abrindo o entendimento, para que nós não venhamos ser enganados. Vivemos dias em que o conceito da Trindade tem sido atacado por seitas e doutrinas distorcidas que, embora usam a palavra de Deus, a Bíblia, eles deturpam a verdade. O inimigo quer confundir, escreve essa palavra, o inimigo quer confundir cristãos verdadeiros, a noiva de Cristo,
com doutrinas sutis. Detalhe, negando a verdade, a divindade de Cristo e também do Espírito Santo. Grupos como os unicistas e os sabelionistas, os mórmons, testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia têm ensinos que negam e distorcem a Santíssima Trindade. Eles até dizem crer em Deus, mas distorcem que Ele é, ou quem Ele é. Diminui a divindade de Jesus Cristo, rebaixando o Espírito Santo a uma força e misturam a palavra de Deus com livros de profetas humanos ou doutrinas paralelas. Hoje, vemos que a Trindade não é uma invenção teológica posterior, ela é bíblica, eterna e essencial para a verdadeira fé cristã, para os verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. O que é Trindade? Você já se perguntou o que significa a palavra Trindade? A palavra Trindade vem do conceito latim trinitas, o que significa três em um, e refere-se à doutrina cristã que afirma que há um Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são iguais em essência, poder, glória e eternidade, mas distintos em suas funções. Não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Não é um Deus que muda de forma, isso é heresia modalista ou sabelionista. Ouviu? Isso é heresia modalista ou sabelionista. Bom, vamos entender um pouco mais o que é Trindade. A evidência da Trindade no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, mesmo antes da revelação plena em Cristo, Deus já havia manifestado a Trindade no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus Elohim, o céu e a terra. Elohim está também no plural. Por quê? Em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós começamos a entender que no princípio criou Deus, né? No princípio criou Deus, Elohim, entre parênteses, no princípio criou Elohim, o céu e a terra. Beleza? Elohim, a palavra Elohim, ela é considerada, o fundamento da palavra Elohim é plural, pluralista, ok? E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala assim, Elohim fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em primeiro lugar, o plural aqui entra façamos, ou seja, uma conversa está acontecendo. Essa conversa entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, se nós observarmos no livro de Apocalipse e em outros livros, os anjos têm imagem diferente dos homens. Os seres celestiais têm imagem diferente dos homens. Já a nossa imagem é semelhante a quem? A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 3, versículo 22. Eis que o homem é como um de nós. Isaías 6, versículo 8. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Bom, a linguagem plural aponta para um conselho divino. E não é anjo, não é uma teofonia. Não confunda. Aqui não está explicando explicitamente, não estou apresentando uma teofonia. Pelo contrário, estou apresentando que é uma conversa divina, é uma conversa de realeza. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um anjo, mas é algo que é além. Ou seja, revela a natureza
unitária de Deus. O Senhor apresenta, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Salmo 110, versículo 1 diz assim: E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi ouve o pai falando com o filho e Davi fica maravilhado. E em Salmo é uma experiência que Davi teve do pai falando com Jesus Cristo. Agora, onde está na Bíblia que comprova o que Deus é pai, em que o Senhor é o soberano? Isaías 64, versículo 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Efésios 4, 6 diz: Um só Deus e um Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos nós. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6: Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo. Deus é Pai e a fonte de toda a criação. Ele é o planejador, o organizador, mas ele não está só. Consegue entender isso? Que Deus, ele é tudo isso, ele é soberano, mas ele não está só. O Verbo sempre existiu. Desde o princípio, Jesus sempre esteve presente. O Espírito de Deus sempre esteve presente. E nós não podemos usar de ideias superficiais ou ideias criadas para tirar a essência da verdade da palavra de Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Amém? O Filho também é Deus. Como que eu posso comprovar que Jesus Cristo também é Deus? Grupos heréticos como os unicistas, Mormons, Testemunho de Jeová, diminuem a glória do Filho. Você sabia disso? Grupos unicistas como Mormons, Testemunhos de Jeová, diminuem a figura de Jesus Cristo, chamando-o de profeta ou criação. Assim também no Alcorão, que diz que Jesus Cristo é um pequeno profeta. Já no judaísmo, eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não creem que Yeshua é o Filho de Deus. Mas grupos unicistas, como os Mormons, Testemunho de Jeová, apenas diminuem, que é grave. Eu retifico a palavra apenas, é grave. Diminui a figura de Jesus Cristo, chamando de pequeno profeta ou criação. Mas a Bíblia revela outra coisa, totalmente diferente desses grupos. João 1, versículo do 1 ao 3 e versículo 14, no capítulo 1 de João, diz assim: O Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Está escrito. Não é o pastor Lucas. Eu não estou trazendo doutrinas diferentes. Apenas estou pegando a Bíblia e lendo os versículos. João 8,58 diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem falou essas palavras? O próprio Jesus. Antes que Abraão, ó judeus, ó filhos de Ismaéis, antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Jesus disse essas palavras. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o 17, diz assim, que todas as coisas foram criadas por Ele. Quando nós começamos a entender no livro de Colossenses que o Senhor é grande e que por intermédio de Jesus Cristo todas as coisas foram criadas, nós conseguimos entender que Jesus Cristo também é Deus. Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Ele é o grande Senhor, o grande Jeová. Ele também é Deus. Isaías 9:6, Deus forte, Pai de eternidade. Está lá em Isaías 9:6, que chama Jesus Cristo de Deus forte, Pai de eternidade. Hebreus 1:8, mas do Filho diz, o teu é o trono,
ó Deus, é para todos sempre. Hebreus chama Jesus Cristo de Deus para todos sempre e que o trono é sempre eterno. 1 João 1,5 ao versículo 20, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, falando de Jesus Cristo. Jesus não é apenas um enviado, ele é o próprio Deus encarnado. Consegue entender essa realidade? Consegue compreender que Jesus também é Deus e que a Bíblia comprova que Jesus é chamado de Deus? Agora, e o Espírito Santo? Enquanto alguns dizem que o Espírito Santo é apenas uma energia, uma influência divina, a Bíblia mostra que ele é uma pessoa, que ele é Deus. A pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Em Atos capítulo 5, versículo 3 e o 4, fala a respeito de Ananias e Safira. E a história de Ananias e Safira é que Ananias mentiu a respeito da venda de um terreno. Então, quando Pedro questionou Ananias sobre essa venda, sobre o dinheiro do terreno, o porquê que ele não teria dado a oferta, o dízimo, sabe o que aconteceu? Aconteceu que Ananias mentiu a respeito do dízimo. A venda do terreno, aquilo que poderia sustentar os apóstolos, a igreja, que se dividiria entre os irmãos, uma forma de ajudar a comunidade de Jerusalém. E Ananias mentiu. Por que Ananias mentiu? Por que ele teria que prestar conta com Pedro? Ele fazia parte da igreja de Jerusalém. Ele e sua esposa Safira. Safira, eu conto já a história de Safira. E quando Ananias mentiu, Pedro questionou e disse, o terreno já era seu. O dinheiro também era seu. O porquê mentiste? Você não mentiu. Você não mentiu ao homem, mas sim a Deus, ao Espírito Santo. E ali, Ananias foi questionado, porque ele mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. E detalhe, para aqueles que apenas defendem a hipergraça que o Deus da lei jamais mataria na graça, Ananias e Safira morreram na graça. Foram corrigidos instantaneamente. Tanto Ananias caiu duro, Deus o corrigiu, o matou. Quando Safira entrou no quarto e se deparou com a situação, teve a oportunidade de falar a verdade, mas sustentou a mentira. E por mentir também ao Espírito Santo, Safira morreu e os dois foram levados para serem enterrados pelos jovens que ali estavam. Ou seja, essa passagem de Atos capítulo 5, versículo do 3 ao 4, mostra claramente que o Deus ontem é o Deus hoje e sempre será o mesmo Deus. Se ele tem que corrigir, seja de forma severa, como corrigia no Antigo Testamento, também corrigiu no Novo Testamento, matando Ananias e Safira por mentirem ao Espírito Santo. E isso mostra claramente que o Deus da lei também opera na graça, e operava com graça na lei. E hoje há maior rigor na graça do que na lei. Inclusive, na próxima pregação, irei falar sobre a graça, sobre a hipergraça. E uma vez salvo, salvo para sempre, é o que nós vamos entender na próxima ministração do Step 1. Mas eu não vou dar o spoiler, vou continuar aqui. Então, nós entendemos ali que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e morreram instantaneamente. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Espírito Santo. Ali, em 2 Coríntios, comprova que Deus é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Em João 14, 26, o Consolador, o Espírito Santo, vos enviará todas as coisas, vos ensinará, todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, nos selou e pôs o seu Espírito em nossos corações. O Espírito Santo fala, ensina, intercede, também se entristece. Ele é o Deus habitando em nós. O Espírito Santo é o Deus habitando em nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele é o nosso Consolador. Eu vou ao Pai e vos darei o Espírito da verdade, o Consolador, Deus forte, Deus fiel,
Uau, que tremendo! Agora, em Mateus 28, versículo 19, a Trindade em unidade plena. O que nós entendemos sobre isso? Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o nome está no singular, ok? Unidade significa que pessoas estão no plural, unidos no mesmo propósito, independente das diversidades ou das situações que venham a ocorrer. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo age de forma sobrenatural na vida das pessoas para trazer entendimento, o poder, a soberania, a sua grandeza, a majestade, a honra que ele deve receber. Inclusive o Espírito Santo não habita em templos imundos, em templos de pecado. O Espírito Santo ele é tão santo, tão santo, tão santo, que ele habita em corações, em espírito, em pessoas que querem guardar, zelar pela presença do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho Deus no meu espírito, eu tenho Deus no meu corpo, Deus no meu coração, e o Espírito Santo também é Deus. Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aqui temos 3 elementos atuando, juntos em perfeita harmonia. A graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo juntos, atuando em nós. Agora, qual é o intuito dessa mensagem, dessa palavra? Alertai-vos das heresias e das falsas doutrinas. O sabelionismo e o modalismo, ele é perigoso, meus amados. Criado por Sabélio no século III, o sabelionismo ele ensina que Deus é um só, que se manifesta de formas diferentes. Ora, o Pai, ora, o Filho, ora, o Espírito. Nega a consistência eterna das 3 pessoas. Isso anula, meus amados, o sacrifício de Jesus Cristo na terra como obra distinta da vontade de Deus. Os mórmons, por exemplo, acreditam em muitos deuses. Dizem que Deus Pai foi um homem exaltado. Colocam o livro de Mórmon acima da Bíblia. Isso é uma grande heresia. Inclusive, os mórmons são considerados como seita. Testemunha de Jeová negam a divindade de Jesus, chamando-o de Arcanjo Miguel. O testemunho de Jeová compara Jesus Cristo como Arcanjo Miguel. Usam uma tradução manipuladora das Escrituras. Isso é o que os testemunhas de Jeová fazem, sem contar que eles negam toda a doação de sangue. É proibido, dentro da doutrina dos testemunhas de Jeová, doar sangue. Então, se você um dia fez parte do testemunho de Jeová, ou está aqui ouvindo essa palavra, ainda bem. Porque se seu filho ou sua filha precisasse de doações de sangue, certamente ele morreria ou ela morreria. Porque você sendo testemunho de Jeová, é proibido doar sangue. Eu acho que esqueceram o ponto principal, que Jesus Cristo derramou o seu sangue, doou do seu sangue, doou da sua vida, que o sangue representa a vida, em favor de mim e de você, para que nós não perecemos, para que nós não morremos, mas que tenhamos a vida eterna. A cruz do Calvário é um exemplo claro para mostrar que a denominação Testemunha de Jeová é uma seita. Os adventistas do 7º dia têm como profeta Ellen White, cujos escritos muitas das vezes são colocados em pé de igualdade com a Bíblia e principalmente diminuindo a figura de Jesus Cristo,
e exaltando os ensinos da profetisa Ellen White. Ainda que hoje aceitem a Trindade formalmente, não se engane, muitos adventistas aceitam a Trindade formalmente. O fundamento da seita era antitrinitariano. Antitrinitariano. Anti-trindade. O fundamento da seita de Ellen White, ou seja, adventista do sétimo dia, é antitrinitariano. Erros doutrinários, por exemplo, de outras denominações. Congregação Cristã do Brasil, a CCB, né, elas têm como ensino o exclusivismo denominacional. Ensina que só ali há salvação. Olha, isso é perigoso. Só ali há salvação. O que mais? A rejeição ao uso de instrumentos teológicos, como, por exemplo, seminário, estudos bíblicos profundos, a crença de que o Espírito Santo revela a palavra diretamente a qualquer um, sem necessidade de preparo, né? E o fato de que não aceitarem a Trindade de forma clara, além de práticas legalistas em ausência de ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Então, tudo que foge ao conceito da palavra de Deus se torna uma seita. Pastor Lucas, nós não podemos julgar. Quantas vezes eu ouvi isso? Pois eu digo, se há entre nós pessoas que pensam exatamente assim, nesse exato momento, eu digo, tu não conhece a Bíblia. Tu não conhece a Bíblia. Né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, fala claramente a respeito desse ponto, né? Tu não conhece a Bíblia. Então, quando nós conhecemos, o homem espiritual, ele julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, ele discerne todas as coisas. Quando Paulo escreveu isso, a carta aos Coríntios, Paulo estava enfatizando que quem julga, quem deve julgar, deve ser espiritual. Então, os meus frutos devem falar por mim. Afinal, eu não me assentaria essa cadeira de um homem que está há 22, 23 anos no Brasil, dando um excelente testemunho. Ele não me colocaria para estar aqui sentado para ministrar para vocês se eu não tivesse frutos. E ali é muito diferente de Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 4, que diz que o homem não pode julgar, porque senão ele é julgado, da mesma medida que medir, ele será medido, né? Então ali, antes tira primeiro o cisco que está no olho do seu irmão, né? Para depois tirar a trave que está no seu próprio olho. Em Mateus se refere a um homem carnal, diferente lá de Coríntios, que se refere, como a Bíblia mesmo fala, um homem espiritual. Bom, vamos continuar. Então, a conclusão da Trindade, né, é fundamental para a salvação da igreja, da congregação. A Trindade não é uma doutrina secundária, ela é central. Na nossa igreja, a Trindade, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não é secundário, é central. Nós cremos na ação do Espírito Santo, em moveres proféticos. Nós cremos na palavra de Deus que se revela e traz revelação aos pequenininhos. Nós cremos no estudo, de avaliar, de buscar. Nós cremos na direção dada pelo próprio Senhor. Nós cremos no nome de Jesus, que não há outro nome acima dele, cujo todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que o Senhor é Deus, que Ele é o único e suficiente Salvador, porque quando nós assim o recebemos como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, como diz lá em João 1,12, o livro de João 1,12. Negar o Pai é rejeitar o Criador. Negar o Filho é perder a salvação. Negar o Espírito é fechar a porta do Consolador. Ou seja, não é permitir que o Consolador venha e traz a clareza, o direcionamento, traz a paz interna. O Espírito Santo traz tudo isso porque Ele é Consolador. Ele é Consolador. O Filho, nele tem a salvação. Por intermédio de Jesus nós seremos salvos.
o preço pago na cruz do Calvário. Não foi à toa que Moisés fez o ato profético de levantar a serpente de bronze no madeiro. Não foi à toa que Moisés fez isso lá no deserto, representando, mostrando que Jesus subiria no madeiro, e maldito é todo aquele que sobe no madeiro. A cruz representa a maldição, o madeiro. Jesus subiu no madeiro, ele levou sobre si, como diz lá em Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o pecado que estava sobre nós, o castigo que estava sobre nós, foi sobre ele. Por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados, nós temos direito à vida eterna. Jesus Cristo, ele nos deu esse direito quando assim morreu na cruz do Calvário, derramou do seu sangue. O sangue representa a aliança, representa um pacto de aliança que Jesus fez por nós. Quando Abraão, lá em Gênesis 15, Deus chamou Abraão para estabelecer um pacto, uma aliança. Quando Abraão estabeleceu esse pacto, essa aliança, Abraão precisou morrer por Deus. Ele enxutou as aves de rapina, ele defendeu os cadáveres dos animais cortados ao meio, ele defendeu o pacto, ele defendeu a aliança. Mas só que mais tarde Deus cumpriu a sua promessa que fez com Abraão, porque Deus falou: eu morro por ti, tu deves morrer por mim, Abraão. E Deus morreu por Abraão, e Deus morreu, Jesus Cristo é Deus, e por isso ele morreu por Abraão. Nós somos a descendência de Abraão. A promessa feita a Abraão foi cumprida e Jesus morreu por causa de mim e de você. E sangue foi derramado, e o sangue representa aliança, pacto. E ali vem o Espírito Santo como tocha de fogo, passando entre os cadáveres ali entre Abraão e Deus para confirmar o pacto e a aliança feito com Abraão. O Espírito Santo vem para selar, para confirmar a aliança que nós temos com Deus. E Jesus morreu por nós, como diz lá em Isaías 53. Ele se fez maldito, levou toda a maldição. Em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, meus amados, é conhecer a benevolência, a graça do Pai, que planejou o Filho, que executou, e o Espírito Santo que aplica para nós a salvação, que nos conduz à salvação. Então, quando nós conhecemos o Senhor, conhecemos a Trindade, conhecemos a verdade, a palavra. E muitas denominações distorcem, muitas religiões distorcem. Nós temos que entender, na luz da palavra, sobre o Pai, Filho e o Espírito Santo, a ação dos três em nossas vidas. Você crê na Trindade ou ainda tem dúvida? Se tem dúvida, pega a Bíblia e começa a ler. E eu digo isso para os preguiçosos e para os questionadores e os murmuradores que não conhecem, só sabem reclamar e falar mal. Agora, se você está convicto da verdade, então deixa ser direcionado ao Espírito Santo para aprender muito mais, porque aqui na OUCE nós estamos dispostos a lhe ensinar e lhe conduzir a um crescimento espiritual. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso. E na próxima sexta-feira eu estarei com todos aqueles que participaram desse culto aqui no YouTube, irão participar do Meet. Todos aqueles, obviamente, que fizeram seus cadastros no www.crisduran.com.br/OUCE. Pai amado celestial, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa palavra, Senhor. Tu és santo, digno de honra, glórias e louvores. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Obrigado por entendimento a respeito da Trindade, que nós possamos aprender mais e mais em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira.